Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição dessa quarta-feira, começa agora. A volta do feriado em São Paulo e as consequências do trânsito pela interdição do viaduto que cedeu na Marginal Pinheiros. A equipe de transição anuncia outros nomes para integrar o novo governo. Agora há pouco, pelo Twitter, o presidente eleito Jair Bolsonaro confirmou o advogado André Luiz de Almeida Mendonça para a Advocacia Geral da União. O presidente Michel Temer viaja a Santiago para assinar acordo de livre comércio com o Chile. Os termos prevêem redução da burocracia e incentivo para o comércio eletrônico entre os dois países. O Brasil é o maior parceiro comercial do Chile na América Latina. Na conta de luz, quase metade do valor que você paga são impostos. No nosso quadro de economia, já que não dá para driblar o reajuste do GLP, dicas práticas de como economizar no gás de cozinha e como pesquisar sem sair de casa a distribuidora com preço mais em conta perto da sua casa. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump reconhece que filha Ivanka Trump usou e-mail pessoal para tratar de assuntos de governo. Durante a campanha, ele acusou a adversária Hillary Clinton pela mesma prática. Paulistanos tiveram que sair mais cedo de casa hoje para enfrentar o primeiro dia útil com a interdição do viaduto que cedeu na Marginal Pinheiros. O maior congestionamento foi registrado às 9 horas da manhã, segundo a CET, 153 quilômetros de lentidão, que representa um aumento de 25% da média para o horário. A expectativa das autoridades era de trânsito 30% maior. O dia nem tinha clareado e o trânsito na região onde a ponte cedeu já estava lento. A gente tem que se virar através dos aplicativos aí para que a gente possa fugir um pouco dele. Tá difícil aqui, viu? Péssimo, horrível. A CET, que monitora o trânsito na capital paulista, fez interdições nesta terça-feira em toda a Marginal Pinheiros. Dos 20 quilômetros fechados na via expressa desde a última quinta-feira, 10 foram parcialmente liberados. O rodízio de veículos também foi suspenso nesta manhã, apenas no trecho que vai da Avenida dos Bandeirantes até a Ponte dos Remédios. Por dia, cerca de 200 mil veículos passavam pelo viaduto que cedeu. Todo esse fluxo foi transferido aqui, para a pista local e também avenidas paralelas que fazem a ligação com a Marginal do Rio Tietê. Nesta manhã, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e o secretário municipal de Transportes acompanharam a operação especial de trânsito na central de monitoramento da CET para avaliar os efeitos dos pontos interditados. Houve um comportamento dentro do esperado, nós trabalhávamos até com 30% de aumento de congestionamento, nós chegamos até o limite de 25%, nós conseguimos deslocar esses fluxos da marginal para as vias locais ali, e na própria marginal houve uma fluidez maior. Não há uma expectativa agora na tarde que supere o que a gente já tinha planejado. A prefeitura encontrou o engenheiro que fez a obra do viaduto, que cedeu e ele já está ajudando nas obras de escoramento. Outras informações ao vivo com o repórter Eduardo Campos. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem, Ana? Boa tarde a todos. As obras que duram aqui 24 horas por dia. Agora, hoje o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, deve se reunir com representantes do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, para verificar de maneira emergencial, se é possível ou não, contratar uma empresa para fazer laudo estrutural nas 185 pontes e viadutos aqui em São Paulo. Agora, em relação ao TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, um termo assinado em 2007 com o Ministério Público para fazer exatamente a manutenção dessas estruturas. O prefeito Bruno Covas disse que o processo está em andamento. A gente tem uma conversa com o Ministério Público desde o ano passado, mostrando que a ação em relação à contratação de uma empresa para poder fazer um laudo estrutural das 33 pontes e viadutos consideradas prioritárias é exatamente para que a gente possa não apenas cumprir o TAC que foi assinado em 2007, mas para que a gente possa ter soluções definitivas. Muito bem, o prefeito de São Paulo também disse que mantém conversas com aplicativos de transporte e com taxistas para que cobrem tarifas mais baratas enquanto o viaduto estiver interditado aqui em São Paulo. Reunião que deve acontecer ainda hoje, viu, Ana? Obrigada, Eduardo, pelas suas informações. Aldo. Se você reduziu o consumo de energia elétrica em casa e nem assim conseguiu diminuir o valor pago na conta todo mês, saiba que não está sozinho. O motivo é fácil de explicar: impostos. Apesar de manter luzes apagadas, só lavar roupa quando a máquina está cheia e usar o ferro de passar uma vez na semana, Roberta não tem conseguido baixar o valor na conta de luz. Inclusive, paga mais caro no apartamento pequeno do que na casa em que vivia até o ano passado.
a conta lá era muito mais barata que aqui, com 2 chuveiros elétricos. E aqui não tem isso e é um absurdo. As bandeiras tarifárias que sobretaxam a energia nos momentos em que a produção está mais baixa não são os únicos fatores que têm deixado a eletricidade mais cara. Um estudo mostra que nos últimos 20 anos, o valor correspondente a impostos subiu de 40% para quase 50% do preço pago na conta de luz. Muitos deles, né, são maneiras, são estratégias para você lidar com alguns custos, com algumas necessidades de investimento, com financiamento de gestões anteriores, com desenvolvimento da rede e também com políticas estaduais. PIS, PASEP, COFINS, COSIP são só alguns dos tributos discriminados na conta de luz. O aplicativo gratuito ANEEL Consumidor, lançado recentemente, permite que o usuário entenda melhor o que está sendo cobrado. Para este professor de economia da USP, uma solução que poderia diminuir a tributação final seria a implantação do imposto sobre valor agregado. Como seria uma alíquota de imposto agregado, né? Tiraria um pouco essas diferenças, por exemplo, que tem entre o ICM de um estado e outro. Qualquer redução na conta de luz já seria bem recebida por consumidores conscientes como Roberta. Com o aumento da luz, você não vê o seu retorno financeiro, de fato, né? Senado aprova aumento da multa para quem desiste de imóvel comprado na planta. E se a construtora atrasar a entrega das chaves em mais de 6 meses, é ela quem paga a multa. O texto votado pelos senadores é o mesmo, já aprovado pela Câmara dos Deputados. Hoje serão discutidas as emendas apresentadas pelos parlamentares. Se forem rejeitadas, o texto seguirá para a sanção do presidente da República. O projeto aumenta para 50% do valor pago a multa para quem desistir de um imóvel comprado na planta. Isso vale nos casos em que a construtora mantém conta separada para a obra, modelo seguido na maioria dos lançamentos de prédios no país. Atualmente, a multa vai de 10% a 25%. Além disso, o projeto isenta as construtoras de multa quando houver atraso de até 6 meses na entrega da obra. Após 180 dias de atraso, o comprador poderá desistir do imóvel e receber de volta tudo o que pagou, mais a multa prevista em contrato. Se não houver previsão de multa, o comprador terá direito a receber 1% do valor pago para cada mês de atraso. Inscrições para o programa Mais Médicos já estão abertas desde as 8 horas da manhã de hoje. O objetivo é selecionar profissionais para preencher as vagas abertas com a saída dos médicos cubanos. De acordo com o edital, podem se inscrever através do site do programa médicos brasileiros com registro no CRM, Conselho Regional de Medicina, ou estrangeiros com diploma revalidado no Brasil. As 8.500 vagas em 2.800 municípios e 34 distritos indígenas serão preenchidas por ordem de inscrição. Após o fim da primeira etapa, no dia 25, médicos estrangeiros ou brasileiros formados no exterior também poderão se inscrever sem necessidade de fazer o exame de revalidação dos diplomas. O prazo para os profissionais assumirem os postos de trabalho vai do dia 3 até 5 de dezembro. Segundo o Ministério da Saúde, o prazo é curto para evitar que a população fique desassistida com a desistência do governo de Cuba de continuar no programa, por discordar de exigências feitas pelo governo eleito de Jair Bolsonaro. Cerca de 8.000 médicos cubanos trabalham atualmente no Brasil. Os que desejarem ficar poderão se inscrever no novo programa e receberão autorização para permanecer no país. De novo, o gás de cozinha ficou mais caro, reajuste de 8,5% em novembro. Nos últimos 12 meses, já são mais de 15% de aumento. É que, desde janeiro, os preços do GLP passaram a sofrer reajustes trimestrais. De acordo com a Petrobras, a desvalorização do real em relação ao dólar e as altas cotações internacionais do GLP são os responsáveis pelos aumentos. Na casa de Dona Meire, o fogão quase não para. E com isso vão até 2 botijões de gás por mês. Café da manhã, almoço, jantar, normalmente um lanche à tarde. O movimento é grande e a despesa vai crescer também. No início do mês, a Petrobras anunciou o reajuste de 8,5% no preço médio dos botijões de 13 quilos às distribuidoras. Um aumento que deve atingir 80% da população.
Diante do aumento inevitável no preço do gás de cozinha, algumas estratégias podem ajudar a economizar. São pequenas iniciativas que fazem com que o fogão trabalhe de maneira mais eficiente. Tente assar mais de um alimento e pré-aqueça o forno apenas o tempo necessário. Usar a boca proporcional ao tamanho da panela evita desperdício, porque quanto maior a boca, maior a vazão de gás. Deixar o alimento de molho, picá-lo em pedaços pequenos e tampar a panela são processos que aceleram o cozimento. Quando a receita permitir, prefira cozinhar na pressão. Cuidado com correntes de ar da janela e da porta, que podem diminuir a potência das chamas. Aliás, se não estiverem azuis, elas podem indicar vazamentos. Por isso, é importante que a manutenção do eletrodoméstico esteja em dia. Pesquisar valores também é essencial. Por meio de um aplicativo gratuito que funciona nas regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre, é possível comparar preços antes de comprar o botijão. Na Grande São Paulo, por exemplo, há variações que vão de R$ 55 a R$ 100 entre fornecedores credenciados. Hoje em dia, existem muitas revendas ilegais que tentam o maior benefício que eles tentam fazer, eles tentam se tirar vantagem, na verdade, da falta de informação. Então as pessoas não sabem quem são os revendedores cadastrados na ANP e acabam comprando sem saber. Isso traz problemas de segurança, qualidade do produto e uma série de outros fatores que é prejudicial para todo mundo. Ter planejamento também pode fazer a diferença. Ter que comprar um botijão no meio do fim de semana certamente será mais caro. Como uma consumidora consciente, só resta a dona Meire ficar atenta a esses detalhes para não ficar no prejuízo. O gás não é um luxo, é uma necessidade. Você não tem outras opções aqui que você vai poder fazer, você tem que utilizá-lo. Outra dica para reduzir os impactos causados pelos reajustes é o economizador de gás, que é instalado direto na mangueira do botijão. É um dispositivo que estabiliza o fluxo de gás que entra no fogão e, assim, elimina o desperdício e ajuda na economia. Semana que vem vamos mostrar um levantamento sobre gastos com pets. O melhor amigo demanda esforços financeiros também e é por isso que a decisão de ter um bichinho tem que ser responsável. A equipe de transição anuncia outros nomes para integrar o novo governo. Agora há pouco, pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro, eleito, confirmou o nome do advogado André Luiz de Almeida Mendonça para a Advocacia Geral da União. Mendonça foi corregedor da AGU em 2016. Ontem, Bolsonaro anunciou que a Controladoria Geral da União fica como está e que um deputado e ortopedista será o titular para a saúde. A Lava Jato terá mais um representante no Ministério da Justiça e Segurança Pública. O anúncio do futuro ministro da Saúde, o médico e deputado federal Luiz Henrique Mandetta, do DEM, foi feito no encontro com entidades do setor. Teve o apoio de toda a frente parlamentar da saúde, apoio das Santas Casas, de hospitais filantrópicos, da enfermagem, do Conselho Federal de Medicina. Mandetta é investigado por fraude em licitação e uso de Caixa 2, mas nega qualquer irregularidade. Ele é o terceiro representante do Democratas no governo Bolsonaro. O futuro ministro da Saúde falou da importância do Revalida para o programa Mais Médicos. O que a gente quer dizer com Revalida é revalidar, saber quem é, o que estudou, o que falta de lacuna para atender o povo brasileiro. Sérgio Moro também anunciou mais um nome para a Superpasta da Justiça e Segurança Pública. É o terceiro ligado à Operação Lava Jato. Maurício Valeixo, atual superintendente da Polícia Federal no Paraná, será o novo diretor-geral da própria PF. Ele tem a missão de, vamos dizer assim, fortalecer a Polícia Federal e que a Polícia Federal possa direcionar suas investigações, principalmente com foco em corrupção e crime organizado. Moro também definiu que a delegada Érica Marena ficará à frente do DRCI, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. A estratégia é aumentar o combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e à corrupção. Moro disse ainda que pode chamar o atual diretor-geral da PF, Rogério Galouro, para algum cargo do novo ministério. O outro superministro, Paulo Guedes, da Economia, disse que pretende criar uma secretaria especial para cuidar das privatizações. E quando passava por um corredor do gabinete de transição, disse que não pretende criar novos impostos.
Não, aumento de imposto não. E CPMF? Não, imposto não. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal desarquivou nesta terça-feira inquérito contra o senador Aécio Neves, do PSDB. Na ação, o tucano é investigado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro num suposto esquema de desvios em Furnas, uma subsidiária da Eletrobras em Minas Gerais. Com a decisão, a Procuradoria-Geral da República tem 60 dias para concluir a investigação. Em nota, a defesa de Aécio Neves negou qualquer tipo de irregularidade. O tucano foi eleito deputado federal nas eleições de outubro. Começou hoje a Semana do Doador de Sangue, com a missão de valorizar o doador e ressaltar a importância desse ato. Além de ajudar a reverter a baixa de mais de 50% nos estoques, quem vier aqui na Fundação ProSangue de hoje até sábado será homenageado pelo Dia Nacional do Doador Voluntário, celebrado em 25 de novembro, que é o próximo domingo. Eu vou conversar agora com a doutora Helena Sabino, que é hemoterapeuta. Doutora, o que vocês prepararam de diferente para os voluntários? Essa semana nós preparamos alguns shows como mágicos, tem bandas de cover, também alguns corais em alguns momentos do dia e além de uma recepção com uma decoração mais festiva e o lanchinho que também é um pouquinho melhor, tem alguns docinhos para alegrar um pouquinho mais. Vamos lembrar então os principais pré-requisitos para ser um doador. Olha, todo mundo a partir dos 16 anos até 18 com autorização de responsável ou a partir até 69 anos, sendo que após os 60 é para quem já era um doador anteriormente, estando bem alimentado, em boas condições de saúde, tendo dormido bem e, obviamente, sem uso de nenhuma bebida alcoólica nas últimas 12 horas, já é um candidato em potencial. É importante frisar para trazer um documento oficial com foto e aí passará por uma entrevista que vai tirar as dúvidas das principais doenças. Certo, muito obrigada pelas suas informações. A Fundação ProSangue fica na Avenida Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, número 155. O horário de atendimento nos dias úteis é das 7 da manhã até às 6 horas da tarde, aos sábados das 8 às 5 da tarde. A partir de hoje vai ficar mais fácil escolher um passeio para o fim de semana para quem mora no estado de São Paulo. A Secretaria Estadual de Cultura lança hoje um aplicativo para celular com informações sobre museus, teatros, shows. É clicar e escolher o roteiro. O aplicativo vai permitir que qualquer pessoa encontre eventos culturais aqui na capital, no interior e também no litoral do estado. São shows musicais, concertos, peças de teatro, enfim, todo tipo de evento cultural, não só os promovidos pela Secretaria Estadual de Cultura, mas por qualquer produtor que esteja cadastrado na ferramenta, cadastrado no aplicativo. Quem vai explicar mais para a gente como funciona essa nova ferramenta é o Romildo Campelo, que é secretário estadual de Cultura. Secretário, quais outras opções que o aplicativo oferece? Esse aplicativo oferece a opção de pesquisas por expressão de linguagem cultural, mas principalmente por localidade e por preço. Saber que eventos gratuitos eu tenho na minha cidade, perto de mim. Então, é um aplicativo que permite aproximar a cultura da população, destacando que esse aplicativo tem uma característica muito importante, que é, de um lado, que a população possa saber o que acontece de cultura feita pelo Estado ou pelos produtores independentes, e os artistas e produtores têm autonomia de cadastrar, de informar as suas atividades, suas ações culturais. Secretário, muito obrigado pelas informações. E o aplicativo Sistema Estadual da Cultura está disponível para download a partir de hoje nas plataformas Android e iOS e é de graça. A seguir, o presidente Michel Temer viaja a Santiago para assinar acordo de livre comércio com o Chile. Os termos prevêem redução da burocracia e incentivo ao comércio eletrônico entre os países. Nos Estados Unidos, a filha de Donald Trump, Ivanka, é alvo das mesmas acusações feitas contra a adversária do pai, Hillary Clinton, por usar e-mail pessoal para assuntos de governo. A gente volta já. Brasil e Chile anunciam hoje acordo de livre comércio que beneficia turistas e a entrada de produtos exportados pelos dois países. O presidente Michel Temer partiu logo cedo para Santiago do Chile para a assinatura do acordo e deve voltar a Brasília de noite. A cerimônia será no Palácio de la Moneda, sede do governo chileno. O acordo foi proposto pelo presidente do país, Sebastián Piñera. Um dos principais pontos é o fim da cobrança de roaming internacional nas chamadas de celular entre Brasil e Chile.
Outro é o que reduz de 3 dias para apenas meia hora a emissão de certificados de origem para a entrada de mercadorias trocadas entre os dois países. Além disso, o comércio de produtos orgânicos ganha impulso com o reconhecimento da certificação emitida pelos dois lados. O acordo prevê ainda estímulo ao comércio eletrônico e cooperação no combate à corrupção. O Brasil é o maior parceiro comercial do Chile na América Latina e o principal destino dos investimentos chilenos. Já o Chile é o segundo parceiro do Brasil no continente latino-americano, atrás apenas da Argentina. O objetivo do acordo é aumentar o volume de comércio entre os dois países, atualmente em torno de 8,5 bilhões de dólares. Donald Trump reconhece que sua filha Ivanka usou e-mail pessoal para tratar de assuntos oficiais. Mas o presidente norte-americano afirma que desta vez é diferente e que a denúncia é mais um caso de fake news. O jornal Washington Post noticiou na segunda-feira que Ivanka Trump, filha e assessora especial do presidente Donald Trump, enviou centenas de e-mails oficiais para colaboradores da Casa Branca, membros da administração e assistentes pessoais, através da sua conta privada, numa violação da Lei Federal de Proteção de Registros Públicos. Um porta-voz de Ivanka disse que a filha do presidente entregou todos os e-mails para serem arquivados, que nunca enviou e-mails considerados secretos nem os apagou, ao contrário de Hillary Clinton. O republicano Donald Trump criticou várias vezes sua rival democrata Hillary Clinton na campanha presidencial de 2016, pelo uso de e-mail pessoal e de um servidor privado, enquanto era secretária de Estado dos Estados Unidos, e prometeu investigá-la quando chegasse à presidência. O uso de uma conta pessoal para questões de governo viola uma lei que exige a preservação de todos os registros do presidente. Representantes do Comitê de Supervisão da Câmara disseram que vão começar a investigar as comunicações da Casa Branca em janeiro, quando os democratas assumirem a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Novas denúncias surgiram contra o executivo brasileiro Carlos Ghosn, presidente da aliança Nissan-Renault-Mitsubishi e do Conselho de Administração da Nissan. Ghosn foi preso segunda-feira no Japão. A Renault pediu a renúncia do brasileiro do cargo de presidente executivo. O governo da França, que tem 15% das ações da empresa, quer uma mudança interina no comando da montadora. A Nissan informou que vai investigar se houve irregularidades de Ghosn na aliança com a fabricante francesa. A Nissan já conduzia uma auditoria interna para investigar o brasileiro. A saída de Ghosn da Nissan deve ser confirmada na quinta-feira. Outra japonesa, a Mitsubishi, pediu o afastamento do brasileiro e disse que também vai abrir uma investigação interna. Detido por suposta sonegação fiscal, Ghosn, de 64 anos, está sob custódia da polícia de Tóquio. Entre 2010 e 2015, o brasileiro teria recebido 10 bilhões de ienes, o equivalente a mais de 330 milhões de reais, mas deixou de declarar metade desse valor. Segundo a imprensa japonesa, o brasileiro ainda teria comprado e reformado imóveis para uso pessoal com recursos da Nissan, em pelo menos 4 cidades: Rio de Janeiro, Beirute, no Líbano, Paris e Amsterdã. Nascido em Porto Velho, Ghosn é filho de pai libanês e mãe francesa. Estudou no Líbano, se formou na França e começou a trabalhar na Michelin em 1978. Em 1996 foi para a Renault e 3 anos depois passou a atuar também na Nissan, empresa que presidiu entre 2001 e 2017. Responsável pela recuperação financeira da Nissan, era considerado um dos executivos mais bem-sucedidos do ramo automobilístico do mundo. Sob seu comando, a aliança Renault-Nissan-Mitsubishi se tornou uma gigante mundial do setor, com mais de 10 milhões de veículos vendidos no ano passado. Presidente do PSL durante a campanha eleitoral, o advogado Gustavo Bebiano será ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência no governo de Jair Bolsonaro. A indicação foi confirmada em entrevista coletiva agora há pouco pelo deputado federal Onyx Lorenzoni e pelo próprio Bebiano. O Jornal Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre a queda vertiginosa do número de espécies animais nas últimas décadas em todo o planeta. Uma ótima tarde, nos vemos amanhã. Tchau.